Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar de reforma ministerial, da atual conjuntura política, as relações entre governo e Congresso e o novo cenário para a esquerda em 2022. Eu converso com Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, líder da minoria na Câmara. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar falando com você aqui novamente. Bom, vamos falar da surpresa deste começo de semana, que foi a reforma ministerial, 6 trocas anunciadas pelo presidente. Já se imaginava a mudança de Ernesto Araújo, porque ele chegou no limite, principalmente neste final de semana. Agora, qual a sua avaliação em relação a esse remanejamento todo? Olha, Denise, primeiro que eu acho que não dá para chamar de uma reforma ministerial, porque isso seria algo normal de um governo normal. Não é o que a gente tem hoje no Brasil, né? Ninguém esperava isso, ninguém esperava essa mudança, por exemplo, nas Forças Armadas, que é o que mais está chamando a atenção. E nesse momento que a gente está conversando, os representantes de todas as 3 forças estão reunidos, que podem sair conjuntamente. E a declaração, né, do Azevedo, que larga o Ministério da Defesa, é muito preocupante. Ele diz: saio porque acho que as Forças Armadas precisam defender o Estado e não um governo. E hoje a gente já sabe que, na verdade, ele foi demitido pelo presidente Bolsonaro. Isso nada tem a ver com reforma ministerial ou projeto de governo. Isso tem a ver com uma crise da segurança pública, porque acontece no mesmo momento em que a presidenta da CCJ, a deputada Bia Kicis, de uma maneira muito inoportuna, de uma maneira muito inadequada ao cargo que ela ocupa. Todo cargo tem, evidentemente, uma liturgia, as pessoas precisam entender qual é a sua postura diante de um cargo, precisa ter responsabilidade, parece que não é o que a deputada Bia Kicis tem. Estimulou motim de policial no meio de uma pandemia, estimulou greve dos policiais na Bahia, né? Agiu de uma maneira muito inconsequente, colocando o parlamento num lugar muito ruim. Então, neste momento, onde se estimula por parte de uma deputada que tem um peso muito grande na base bolsonarista, um motim da polícia, se transforma completamente os líderes das Forças Armadas. Às vésperas do dia 31 de março, que é aniversário da ditadura, que poucos têm saudades, mas não a maioria do povo, é tudo muito grave para a democracia. Então, acho que isso não deve ser comparado a uma reforma ministerial. A entrada da deputada Flávia Arruda na Secretaria de Governo, essa sim, é uma pressão do Centrão, é uma pessoa muito ligada ao deputado Arthur Lira, né? Uma deputada que tem uma certa experiência e trânsito na casa. Isso faz parte da política e é o Centrão ocupando mais espaço. Agora, isso nada tem a ver com a mudança na área de segurança pública, que me parece ser uma crise muito profunda e não uma reforma ministerial. Agora, em relação à saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores, teve uma influência do Congresso, teve uma influência do Centrão nessa mudança e pode trazer perspectivas melhores? Olha, sem dúvida alguma, a relação do ministro Ernesto Araújo com o Centrão e com a ciência e com a sociedade era muito ruim, né? Hoje nós temos um atraso muito profundo na vacina, um atraso muito profundo nas relações com países estratégicos para qualquer política internacional brasileira, é o caso da Índia, da China, enfim. Então, uma política fanática à frente das relações internacionais, nenhum país deseja no momento de crise, no momento de pandemia, né? Então, sem dúvida alguma, era uma demissão já amadurecida. Agora, precisa ver se quem entra, que era uma pessoa com relações dentro do Ministério, vai mudar a política. Imagino que sim. Imagino que tenha mais sabedoria, menos fanatismo e seja mais capaz de dialogar com o Congresso e com o conjunto da sociedade e atenda às principais demandas de um país com mais de 300 mil mortos. Inclusive nas relações exteriores. Agora, falando do Centrão, fica uma percepção aí meio diferenciada do que está acontecendo de fato. Há uma proximidade, houve a tentativa, inclusive, de se ter aí uma discussão mais ampla, sem entraves políticos, da questão da pandemia, de combate à pandemia, não é? Mas, ao mesmo tempo, foi aprovado na semana passada um orçamento que é inviável, que na verdade acabou encurralando o governo, vai exigir manobras aí da equipe econômica, são despesas que a equipe não vai conseguir cortar. Como é que você vê esses movimentos aí meio que divergentes? Olha, esse orçamento foi um orçamento imposto pelo Centrão, muito baseado nos interesses das emendas parlamentares, que é algo sempre de um objeto muito cuidado, com muito carinho pelo Centrão, né? Muitos fazem política
através dessas emendas, e o orçamento, em vários pontos, é inexequível para o governo. Agora, é um governo que está na mão do Centrão para tentar governabilidade que, com a sua base de fanáticos, não consegue. Eu não sei como o Ministério da Economia vai resolver isso. Agora, é fundamental que a gente faça um debate sobre a economia, sobre teto de gastos, que no momento da pandemia a gente precisa de investimento público, a gente precisa de um Estado capaz de superar uma crise onde a população está morrendo e está passando fome. Então, o Ministério da Economia quer manter os gastos, quer manter uma lógica fiscal como se não existisse pandemia e, ao mesmo tempo, quer negociar com o Centrão um orçamento que agrade as emendas parlamentares. Isso é simplesmente impossível. Mas na prática o orçamento trouxe manobras contábeis que, em particular, o governo poderia fazer, não é, para tentar ajeitar o orçamento. E, na verdade, isso já partiu do Congresso. Exatamente. O Congresso deixa amarrado de uma maneira que as emendas estão salvas e o governo que se vire para conseguir cumprir os seus gastos. Agora, em relação à posição da oposição, tanto nas relações aí com o governo Bolsonaro, como pensando em 2022? Olha, é muito importante que a gente crie uma frente ampla na defesa da democracia. Eu acho que existe um marco hoje dentro da política brasileira, que é a defesa da ciência, a defesa da vida, né, a defesa do emprego e a defesa do direito democrático, né? Então, isso está ameaçado no Brasil hoje. O que está acontecendo nas Forças Armadas, a fala irresponsável da presidente da CCJ, que não tem qualquer apreço à própria Constituição, pregando motim e pregando rebelião da polícia, o que ninguém precisa disso nesse momento, se utilizando, inclusive, de maneira vil e oportunista da morte trágica de um policial militar da Bahia, desrespeitando a memória desse policial, é algo que a gente precisa demarcar. Então, de um lado, tem um fanatismo político, uma irresponsabilidade, uma não governabilidade. Do outro, precisa ter um campo democrático que atue enquanto uma grande frente ampla. É isso que a gente está buscando. Hoje, nós já tivemos reuniões o dia inteiro buscando ampliar esse diálogo dentro do Congresso, mas também com a sociedade. Eu acho que vai ser muito importante a relação da minoria, que eu hoje estou à frente nessa liderança, com governadores, com prefeitos, com todos aqueles que querem superar a pandemia, reduzir o número de pessoas mortas, atender com dignidade, ampliar o número de leitos e garantir que as pessoas possam retomar a sua vida nos seus empregos com segurança. Agora, há condições de uma negociação, de um entendimento entre a oposição, a esquerda e o chamado Centrão, porque a gente percebeu na semana passada lideranças ligadas ao Centrão muito incomodadas com determinadas posturas do presidente em relação à pandemia. Não, sem dúvida alguma, a situação política do Congresso é sempre de muita dinâmica. Eu escutei uma frase de um deputado do Centrão que eu achei muito curiosa e muito verdadeira, nem sempre é comum isso no parlamento. Ele dizendo que determinados partidos do Centrão, eles são o governo. O que muda é o governo, não eles, né? Então, de alguma maneira, essa sinceridade absoluta do deputado que me disse isso mostra que o Centrão tem apreço ao governo, mas não necessariamente ao governo Bolsonaro. E se aproximando de 22, o que a oposição tem que fazer é ampliar o diálogo sobre democracia. Quanto mais o governo Bolsonaro se aproximar do fanatismo e romper com a democracia, mais ele vai perder e mais a gente pode ganhar adesão a um projeto mais republicano que a gente precisa no Brasil de hoje. Agora, a oposição fala muito em investigações contra Pazuello, investigações também agora contra Ernesto Araújo pela posição relacionada à pandemia e aquela ideia da CPI da Covid. Algum desses processos e mesmo a CPI podem vingar? Olha, a CPI é um direito de minoria, Denise. É muito importante que a gente diga isso. A CPI não é para atrapalhar o governo. Uma comissão parlamentar de inquérito, eu, por exemplo, presidi, quando eu era deputado estadual, a comissão parlamentar de inquérito que investigou as milícias. Isso foi de grande valia para a segurança pública do Rio de Janeiro. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela investiga se teve crime, ela investiga as causas do problema, ela propõe soluções, ela pode e deve ter, né, um conjunto enorme de propostas, de resoluções, e ela, evidentemente, indica a existência ou não de crimes. Então, a comissão parlamentar de inquérito ela é boa para o Estado, para políticas públicas. Então, deveria, sim, ser aberta uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a crise da saúde pública hoje. Porque ainda se atribui muito à esquerda a iniciativa de fechamento das cidades, dos estados, há uma disputa entre governo federal e governadores. Você vê uma mudança das forças políticas do país tendo como foco a pandemia? Olha, sem dúvida alguma, Denise, eu acho que o bom senso diante da tragédia venceu o fanatismo, né? O presidente Bolsonaro, de uma maneira muito irresponsável, tenta separar
a crise sanitária, a crise da saúde e da crise econômica e tenta jogar sobre governadores e prefeitos a responsabilidade da crise econômica. Isso não é verdadeiro. Nós não vamos resolver os problemas econômicos enquanto não resolvemos o problema de saúde pública. Nós chegamos a ter 3.600 pessoas mortas em um dia. Passamos de 300 mil brasileiros que perderam vidas. São famílias destroçadas. A gente precisa resolver o problema da saúde pública, garantir que tenham leitos, 4 em cada 10 pessoas estão morrendo sem conseguir direito à UTI. Então é muito grave a situação. A necessidade do fechamento é para preservar vida. É disso que a gente está falando. O governo joga com isso de maneira irresponsável, pensando em eleição e não na vida e na dignidade das pessoas. Os prefeitos e os governadores que tomaram medidas, sem dúvida, duras, mas necessárias à preservação da vida, acertaram e ganharam o apoio da imensa maioria da população. Agora, a gente tem que perseguir isso, perseguir o diálogo republicano, o diálogo em defesa da saúde, em defesa dos profissionais da saúde, para que a gente não tenha números ainda mais trágicos daqui para frente. Mas ainda se pode fazer alguma coisa para minimizar a crise econômica, questão do desemprego, da falta de assistência? Eu acho que sim, eu acho que, por exemplo, o auxílio emergencial para agricultores é muito importante, um auxílio emergencial no valor que seja mais substancial, que faça com que as pessoas possam se preservar a sua vida e não passarem fome, é importante. É bom lembrar que o primeiro valor de auxílio, o presidente queria pagar R$200. Foi o Congresso Nacional que conseguiu pagar 600 e isso foi fundamental para a saúde pública e para a economia. A economia não ficou numa situação pior porque o auxílio emergencial garantiu que as pessoas consumissem e que a economia girasse. Então, é falsa a polarização, a oposição entre saúde de um lado e emprego de outro. A gente precisa garantir que as pessoas tenham vida para ter emprego. Agora, as limitações fiscais aumentaram muito, inclusive com esse orçamento, né? Sem dúvida alguma. A gente precisa fazer um debate prioritário de um orçamento que garanta o auxílio emergencial, que retire a população da pobreza absoluta e que recupere a economia à medida que a gente conseguir índices melhores na saúde pública. Inclusive, Paulo Guedes tinha prometido aí antecipação do 13º para aposentados e pensionistas. Com esse orçamento fica difícil. Vai ser difícil, eu acho que o governo vai ter que estabelecer um diálogo mais amplo com o Congresso Nacional e rever a ideia do teto dos gastos, que não tem o menor sentido. Nenhum país do mundo está mantendo o teto de gastos em momentos de pandemia que você tem que investir para preservar a vida. Então, a sua proposta hoje seria a revisão do teto? Sem dúvida alguma. Você não pode continuar tendo teto de gastos com 300 mil mortos e o Estado não podendo investir na preservação da vida e na recuperação econômica. Agora, a instabilidade econômica que poderia vir disso? Eu acho que a gente está provando ao longo desse ano que quanto mais você investe na assistência, mais rapidamente você recupera a economia. O auxílio emergencial de R$600, que o próprio Paulo Guedes disse que não tinha como pagar por causa de questão fiscal, foi o que recuperou a economia do Brasil no último ano. É isso, fechamos aqui com Marcelo Freixo, que é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro e líder da minoria na Câmara. Deputado, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise. Parabéns pelo trabalho de vocês. Com vocês.